O milagre que mudou a vida de Ana, quando a fé venceu o desespero. Ana Oliveira tinha apenas 32 anos, mas carregava nas costas um peso que parecia insuportável. Não era só a dor física que a torturava há quase 2 anos, mas a certeza de que sua vida estava desmoronando. O diagnóstico havia caído como uma bomba: esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos foram claros: não há cura. Com o tempo, você perderá a capacidade de andar, de segurar objetos, até de respirar sozinha. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença de morte. No início, foram apenas formigamentos nos dedos e uma fraqueza nas pernas que ela atribuía ao cansaço. Mas quando começou a tropeçar ao caminhar e a sentir dores agudas como facadas nas costas, Ana soube que algo estava muito errado. Os exames confirmaram: as lesões no sistema nervoso estavam se espalhando. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais a deixavam tonta e deprimida. O pior era ver o olhar de piedade no rosto do marido, Carlos, e a preocupação nos olhos da filha de 8 anos, Sofia. Mamãe, por que você não melhora? Perguntava a menina, e Ana não tinha resposta. As contas se acumulavam. Os remédios importados custavam mais da metade do salário de Carlos, que trabalhava como motorista de aplicativo. A casa, antes cheia de risadas, agora era um lugar silencioso, onde o medo habitava a cada canto. Ana se sentia uma prisão para a família. Talvez fosse melhor se eu não estivesse aqui, pensava nas noites em que a dor não a deixava dormir. Foi numa dessas noites, enquanto chorava no banheiro para não acordar Sofia, que ela ouviu pela primeira vez sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Uma colega de trabalho de Carlos, Dona Marta, havia notado a tristeza no rosto dele. Com a franqueza de quem já tinha visto muitos milagres, disse: meu filho, por que vocês não levam a Ana na Universal? Lá, Deus opera o impossível. Eu já vi gente saindo de cadeiras de rodas, câncer sumindo, família se reconciliando. Não custa tentar. Carlos, que nunca tinha sido de igreja, hesitou, mas o desespero falava mais alto. Ana, e se a gente fosse só uma vez? Propôs. Ela, que já não acreditava em nada, respondeu com um encolher de ombros: se você quiser. No domingo seguinte, entraram pela primeira vez em um dos templos da Universal. O que Ana viu ali a deixou sem palavras. Não era uma missa quietinha, mas um lugar onde as pessoas oravam com fé, onde os pastores ungidos falavam com autoridade, onde os testemunhos no altar contavam histórias de libertação e milagres. O pastor, ao ver Ana sendo apoiada por Carlos para caminhar até um banco, aproximou-se: minha filha, o que você tem? Jesus já curou na cruz. Hoje é o seu dia. Ela quis acreditar, mas o ceticismo era forte. Já tentei de tudo, pastor, murmurou. Ele segurou suas mãos e olhou nos seus olhos: mas você ainda não tentou Deus. Naquele dia, Ana ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração, sobre a fogueira santa que queima as amarras do inimigo, sobre as campanhas de fé que movem o sobrenatural. O pastor explicou que a doença não era obra de Deus, mas um ataque do diabo para roubar sua alegria e sua família. Mas Jesus já venceu tudo na cruz. Você só precisa pegar pela fé, disse. Ana sentiu algo estranho no peito, como se uma centelha de esperança acendesse onde só havia escuridão. Na semana seguinte, eles voltaram. Dessa vez, Ana foi convidada a participar da vigília de oração. Era uma sexta-feira à noite, e o templo estava cheio de pessoas que, como ela, buscavam um milagre. O pastor ungia com óleo consagrado e orou com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro esta maldição de doença. Saia, espírito de enfermidade, do corpo desta serva de Deus. Ana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas caíram sem controle. Pela primeira vez em meses, ela sentiu fé. Mas a batalha não era fácil. Os médicos diziam que sua condição era irreversível. Os sintomas pioravam. Uma noite, depois de uma crise tão forte que não conseguiu se levantar da cama, Ana gritou para Deus: se o Senhor existe, me mostra agora. Não aguento mais. Foi então que lembrou das palavras do pastor: a fé sem obras é morta. Ela e Carlos decidiram entrar na campanha dos 7 dias de jejum e oração, entregando dízimos e ofertas como semente para colher a cura. Se Deus é fiel, Ele vai honrar nossa fé, disse Carlos, segurado a mão da esposa. O 7º dia da campanha foi marcado por uma grande corrente de libertação no templo.
Ana, mesmo com dificuldade, foi levada ao altar. O pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com uma unção tão forte que as pessoas ao redor também começaram a chorar. De repente, Ana sentiu algo estalar em suas costas, como se uma corrente se rompesse. Um calor inundou suas pernas, e, sem entender como, ela conseguiu se levantar sozinha. Primeiro, um passo trêmulo. Depois, outro. E outro. Até que, diante de centenas de pessoas, Ana andou até o centro do altar, sem muletas, sem dor. O templo explodiu em glórias a Deus. É um milagre. É um milagre, gritavam. Ana chorava, abraçada ao pastor, enquanto Carlos, de joelhos, agradecia. Os médicos, ao verem seus novos exames, ficaram estarrecidos, as lesões haviam regressido, e os sintomas desapareceram. Não há explicação médica para isso, admitiu um neurologista. Mas Ana sabia a verdade, Deus havia operado o impossível. Hoje, Ana não só caminha, como corre com Sofia no parque. Ela e Carlos são obreiros fiéis na Universal, testificando em todos os cultos como a fé em Deus transformou sua dor em milagre. Aprendi que Deus não nos abandona, diz Ana, com os olhos brilhando. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo de fé. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá, pronto para nos levantar. E a lição que ela deixa para quem passa por provações é simples, mas poderosa: não desista antes do milagre. A sua vitória pode estar a apenas uma oração de distância. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, Deus ainda faz o que a medicina não pode. E isso, ninguém pode negar. A vida de Ana e Carlos mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela dor e pela incerteza, agora respirava esperança. Mas Deus não havia terminado de escrever sua história. Um dia, enquanto Ana ajudava na distribuição de alimentos no projeto social da Universal, conheceu Dona Maria, uma senhora de 72 anos que chegará arrastando os pés, com o rosto marcado pelo cansaço. Minhas pernas não me obedecem mais, minha filha, confessou, segurando as lágrimas. Os médicos dizem que é esclerose múltipla e que não tem jeito. Só piora. Ana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesma, alguns anos antes, na mesma situação. Sem hesitar, pegou nas mãos de Dona Maria e disse: "Vem comigo na segunda-feira. Tem um culto especial na Universal. Deus pode mudar sua história, assim como mudou a minha." Dona Maria sorriu com desconfiança, mas aceitou. Na segunda-feira, ela entrou na igreja apoiada em uma bengala, os passos trêmulos. Durante a oração, o pastor falou justamente sobre fé que move montanhas. Quando impuseram as mãos sobre ela, Dona Maria sentiu algo estranho, um calor intenso percorrendo suas pernas, como se uma corrente elétrica a revitalizasse. De repente, soluçando, ela largou a bengala e deu os primeiros passos firmes em anos. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. "Eu não acredito. Eu não acredito", repetia Dona Maria, andando de um lado para outro, como se quisesse provar a si mesma que não era um sonho. Na semana seguinte, ela voltou, dessa vez, sem a bengala, com a neta, uma jovem de 19 anos viciada em drogas. "Se Deus curou minhas pernas, Ele pode curar o vício dela também", declarou, cheia de fé. E assim, o ciclo de milagres continuou. A neta de Dona Maria, Juliana, depois de 3 meses de orações, entregas e participação nos cultos da libertação, deixou a dependência química. Hoje, ela é uma das jovens que ajuda nos trabalhos sociais da igreja, levando esperança para outros que, como ela, achavam que não havia saída. Ana, ao ver tudo aquilo, entendia cada vez mais o propósito de Deus. Ele não nos cura só por nós, dizia aos irmãos. É para que a gente seja uma prova viva do seu poder e ajude outros a crer. Carlos, seu marido, que antes era um homem fechado e desanimado, agora liderava o grupo de homens da igreja, incentivando-os a não desistir das batalhas. "Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos", costumava dizer, com a voz firme. Um dia, durante um culto da Santa Ceia, Ana teve uma visão. Enquanto o pastor falava sobre a multiplicação dos pães, ela viu, em espírito, uma multidão de pessoas sendo alimentadas não só de pão, mas de fé. Entendeu então que sua missão era maior, ela e Carlos deveriam abrir um centro de apoio dentro da Universal, para acolher famílias que passavam por crises semelhantes às que eles já haviam enfrentado.
Com a bênção do bispo, o projeto começou. Em poucos meses, dezenas de pessoas encontraram ali não só oração, mas orientação prática, desde ajuda psicológica até encaminhamento para empregos. Mães desesperadas com filhos doentes, casais à beira da separação, jovens perdidos nas drogas, todos encontravam um lugar onde a fé era colocada em ação. E os milagres? Eles não pararam. Uma criança com leucemia, depois de meses de jejuns e orações da família no centro, teve sua doença declarada em remissão pelos médicos. Um homem que chegará arrastando uma perna atrofiada depois de um acidente saiu do culto correndo, para espanto de todos. Cada testemunho fortalecia a fé de mais alguém. Hoje, quando Ana olha para trás, mal reconhece a mulher quebrantada que um dia entrou na Universal carregando uma filha doente e um coração cheio de dúvidas. Deus não só me deu um milagre, ela diz, com a voz embargada. Ele me deu um chamado. E o maior milagre não foi só eu voltar a andar, foi aprender a andar com ele. Porque na Igreja Universal, os impossíveis têm prazo para acabar. E cada vida transformada é a prova de que, quando Deus está no comando, a história nunca termina em derrota. Sempre há mais uma página de vitória para ser escrita. Naquela mesma noite, enquanto Ana compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Lucas. Ele havia desaparecido há 3 anos, vítima de um sequestro que abalou a cidade. A polícia desistira do caso, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e até seu marido, desolado, passará a se afogar no álcool. Mas ali, ouvindo Ana falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela se reacendeu. Se Deus pode curar uma perna atrofiada, se pode tirar uma menina da morte, então Ele pode me devolver meu filho, sussurrou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Naquele momento, ela não sabia, mas a centenas de quilômetros dali, em um galpão escuro na fronteira do estado, Lucas, agora um adolescente magro e de olhos vazios, ouvia pela primeira vez em anos o som de um culto da Universal vindo de um rádio velho. Um dos sequestradores, sem querer, havia sintonizado a estação enquanto procurava música. E foi então que o garoto ouviu uma voz no altar dizer: "Hoje, alguém vai receber de volta o que o inimigo roubou." Marisa não dormiu naquela noite. No dia seguinte, ela estava de volta ao templo, desta vez com uma determinação que não tinha há anos. Durante a corrente de oração, o bispo a olhou nos olhos e disse: "O Senhor me mostra que seu filho está vivo. E ele vai trazê-lo de volta." As palavras ecoaram como um trovão em seu coração. Ela não tinha provas, não tinha pistas, mas pela primeira vez em 3 anos, sentiu uma paz que não vinha da resignação, mas da certeza. Enquanto isso, Lucas, ainda cativo, começou a ter sonhos estranhos. Todas as noites, via a mesma imagem, a mãe chorando de joelhos em frente a um altar, e uma mão estendida em sua direção. No terceiro dia, durante uma distração dos criminosos, ele encontrou força para soltar as amarras e fugir por uma janela quebrada. Correu sem rumo, com os pés sangrando, até ser encontrado por um caminhoneiro que, ao ouvir sua história, não hesitou: "Filho, eu sou obreiro da Universal. Deus me mandou aqui por você." Quando Marisa chegou em casa após o culto daquela quarta-feira, o telefone tocava. Do outro lado, uma voz trêmula, mas inconfundível, disse: "Mãe, sou eu." O reencontro aconteceu no templo, onde Lucas, abatido e sujo, foi envolvido pelos braços da mãe, enquanto irmãos em Cristo oravam ao seu redor. Os médicos mais tarde diriam que era impossível ele ter sobrevivido tanto tempo nas condições em que estava. Os policiais chamariam de sorte. Mas Marisa sabia, era Deus escrevendo mais uma página daqueles milagres que só a fé consegue ver antes de acontecerem. E assim, como Ana, como tantos outros, ela aprendeu que na Universal não há causa perdida. Porque quando o homem diz acabou, Deus está apenas começando. E cada história que parece chegar ao fim, na verdade, está apenas esperando o toque dele para virar um novo capítulo de restauração. Hoje, Lucas serve a Deus no trabalho de jovens da igreja, e Marisa, que antes mal conseguia sair de casa, agora lidera um grupo de oração para mães que perderam filhos. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também, repete, enquanto abraça cada uma delas. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas lembranças, são sementes. E cada vida transformada se torna um farol, iluminando o caminho para quem ainda está no escuro, provando que, com Deus, até o impossível tem endereço certo. No mesmo bairro onde Marisa e Lucas encontraram sua restauração,
morava um homem chamado Roberto. Ele era conhecido como o gigante de pedra, não pela força física, mas pela dureza do coração. Ex-militar, tinha visto coisas que nenhum homem deveria ver, e aquelas lembranças o transformaram em alguém amargo, fechado, que afugentava até a própria família. Sua esposa, Cláudia, orava por ele há anos, mas Roberto só ria quando ela falava de Deus. Se ele existe, por que não me tirou daquele inferno? Perguntava, com os olhos secos de quem já havia chorado todas as lágrimas possíveis. Até que um dia, depois de mais uma noite de pesadelos e garrafas vazias, Roberto acordou com uma dor no peito tão forte que o jogou no chão. Os médicos foram claros: infarto massivo. As chances eram mínimas. Cláudia, mesmo com o coração partido, não desistiu. Enquanto o marido lutava entre a vida e a morte na UTI, ela correu para a Universal. Não tinha palavras, só lágrimas. Mas o pastor orou com ela, e aquela oração foi como um grito que atravessou os céus. Naquela mesma noite, enquanto os aparelhos emitiam sinais de alerta e os médicos se preparavam para o pior, Roberto sentiu algo estranho. Uma mão quente no ombro, mas não havia ninguém ali. Depois, uma voz, clara como água: levante-se. Ele abriu os olhos e, contra todas as expectativas, sentiu o corpo responder. Os médicos se entreolharam, incrédulos, enquanto os monitores, que antes apitavam desesperados, agora mostravam um ritmo estável. Isso não tem explicação médica, murmurou um deles. Roberto sabia que tinha. Quando saiu do hospital, não foi para casa. Foi direto para a igreja. Entrou com as mesmas botas surradas de sempre, mas com algo diferente no olhar. Não disse nada a princípio. Só ficou ali, no fundo, ouvindo. Até que, no meio do culto, quando o pastor falou sobre perdão e libertação, as lágrimas que ele jurava não ter mais vieram como uma enchente. Roberto caiu de joelhos e chorou como uma criança. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um homem que finalmente deixava cair a armadura que o esmagava há décadas. Hoje, Roberto não é mais o gigante de pedra. É o homem que abraça os irmãos na porta da igreja, que conta sua história para quem precisa de esperança, que ajuda outros veteranos de guerra a encontrarem paz. Deus não me tirou daquele inferno na época porque ele sabia que eu precisava passar por isso para entender a dor dos outros, diz, com a voz grossa de emoção. Mas quando cheguei no meu limite, ele me estendeu a mão. E assim, como um efeito dominó de bênçãos, a vida de Roberto tocou a de seu filho, Mateus, que há anos se afundava em vícios. Ao ver a transformação do pai, o jovem, que já havia sido dado como caso perdido pela família, sentiu algo despertar dentro de si. Se Deus mudou meu pai, que era uma rocha, imagino o que pode fazer por mim, pensou. E foi assim, com um passo de cada vez, que Mateus também encontrou seu caminho de volta. Na Universal, as histórias se entrelaçam como fios de uma grande tapeçaria, cada uma mostrando que não existe vida tão quebrada que Deus não possa restaurar. Porque milagre não é só o que acontece de repente, é também o que Deus vai tecendo, dia após dia, em corações que se deixam moldar por Ele. E assim, o que já foi escuridão vira luz, o que foi dor vira testemunho, e o que pareceu o fim se torna apenas o começo de algo muito maior. Naquela mesma semana, enquanto o irmão Carlos e Mateus se preparavam para o culto de quarta-feira, uma mulher chamada Ana entrou pela primeira vez na igreja. Ela vinha arrastando um fardo que nem as lágrimas conseguiam aliviar. Seu casamento estava desmoronando. O marido, viciado em álcool e jogos, havia abandonado a família há 3 meses, deixando-a com 2 filhos pequenos e uma montanha de dívidas. As noites eram de choro silencioso, os dias de orações desesperadas. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um sinal, ela sussurrava todas as madrugadas, enquanto as paredes da casa pareciam ecoar o vazio da ausência dele. Mas naquela noite, algo foi diferente. Assim que entrou na igreja, Ana sentiu um calor no peito que não era do ambiente. Era como se uma mão invisível a puxasse para frente, como se alguém dissesse: você está no lugar certo. Ela se sentou no fundo, envergonhada das marcas de cansaço no rosto, das roupas simples e dos sapatos gastos. Mas quando o bispo começou a falar sobre restauração familiar, cada palavra parecia dirigida só a ela. Deus não desiste de ninguém. Se ele ressuscitou Lázaro, que já cheirava mal, imagine o que pode fazer na vida do seu ente querido, declarou o pastor com uma convicção que arrepiou Ana. Ela não aguentou. As lágrimas caíram sem controle, e quando o apelo foi feito, ela se levantou tremendo.
Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas ali, entre irmãos que também carregavam suas batalhas, ela derramou o coração. Senhor, eu não aguento mais sozinha. Se o Senhor é real, traz meu marido de volta. Não como ele era, mas como o Senhor quer que ele seja. A fé dela era pequena, do tamanho de uma semente, mas foi o suficiente. 3 dias depois, enquanto Ana voltava do trabalho, o celular tocou. Era uma chamada desconhecida. Do outro lado, uma voz rouca, que ela reconheceu imediatamente, mas que soava diferente. Ana, sou eu. Era Marcos, seu marido. Ele não estava bêbado. Não estava gritando. Estava chorando. Eu tive um sonho ontem. Sonhei que você estava em uma igreja, de joelhos, e um homem de túnica branca colocou a mão na minha cabeça e disse: volte. Acordei suando, com um medo danado, como se algo me puxasse para você. Não sei explicar, mas preciso ver você. Preciso ver os meninos. Ana segurou o telefone com as 2 mãos, sentindo o chão tremer debaixo dos pés. Não era possível. Marcos nunca havia falado assim. Nunca havia demonstrado arrependimento. Mas ali estava ele, pedindo para se encontrarem. E quando o viu, na porta de casa, magro, com olheiras, mas com um brilho nos olhos que ela não via há anos, Ana soube, aquilo não era coincidência. Era Deus respondendo. Marcos contou que, depois do sonho, havia procurado ajuda. Um amigo o levou a um grupo de homens na Universal, onde ouviu testemunhos de vidas transformadas. Eles falavam de você, Ana. Falavam de mim. Como se conhecessem nossa história. Ele não bebera desde então. Não havia jogado. E, pela primeira vez em muito tempo, ele olhava para ela não com raiva ou indiferença, mas com um desejo genuíno de reconstruir o que havia sido destruído. Hoje, 1 ano depois, Marcos é um obreiro na igreja. Ele e Ana renovaram seus votos em um culto especial, diante dos mesmos irmãos que oraram por eles. Os meninos, que antes perguntavam a cadê o papai, agora correm para os braços dele todos os dias. E Ana? Ela que antes se escondeu no fundo da igreja, hoje está na frente, liderando o grupo de oração das mulheres que, como ela, chegaram quebradas, mas encontraram em Deus um pai que não desiste. Porque na congada é assim, o que o inimigo roubou, Deus devolve em dobro. O que foi quebrado, ele restaura com mais beleza. E o que pareceu perdido, ele traz de volta não como era antes, mas melhor, porque agora tem o selo dele. E assim, história após história, a igreja continua sendo um farol, provando que milagre não é lenda. É real. É para hoje. É para você. E o milagre se completou. Naquela noite, enquanto a congada se enchia de vozes e tambores, Marcos e Ana se entreolharam durante o louvor. Não precisaram de palavras, nos olhos um do outro, viram a mesma certeza que outrora pareceu impossível. Os meninos, agora rindo entre os braços dos dois, eram a prova viva de que Deus não apenas repara, ele recria. O marido que se afastara voltará com o coração transformado, a mulher que se sentirá abandonada agora erguia outras mulheres com a mesma mão que um dia tremia de dor. E então, como um selo divino sobre aquela história, veio o detalhe que só Deus poderia orquestrar. No bolso do paletó que Marcos usará no dia da renovação dos votos, Ana encontrou uma antiga foto amarelada deles dois, jovens, sorrindo diante da mesma igreja. Ao virá-la, leu no verso, escrito com a letra trêmula de Marcos anos atrás: prometo voltar para você, mesmo que o caminho seja longo. Ele não se lembrava de tê-la guardado. Mas Deus sim. Reflexão final. Às vezes, a restauração não vem como esperamos, não é um retorno ao passado, mas uma evolução daquilo que fomos. Deus não apaga as cicatrizes, ele as transforma em mapas que guiam outros perdidos. O milagre de Marcos e Ana não foi apenas a família reunida, mas a descoberta de que, no fundo do deserto, Deus já estava tecendo uma história maior do que eles ousaram sonhar. Lição de vida. Se hoje você olha para trás e vê só ruínas, lembre-se, Deus não reconstrui com os restos que sobraram, ele usa o que o inimigo tentou destruir como base para algo novo. Sua história não terminou. Na congada e na vida, o último capítulo sempre pertence a ele. E ele adora surpreender.